Olá, pessoal! Eu sou a professora Elisângela de Língua Portuguesa e Redação e hoje nós vamos falar sobre os termos essenciais da oração. É exatamente sujeito e predicado. Mas nós vamos estudar mais especificamente os tipos de sujeito. Vamos perceber as classificações e entender que em determinados momentos uma oração também pode se apresentar sem sujeito. Mas esse momento nós vamos tratar posteriormente. Agora nós vamos ver os tipos de sujeito. A oração possui termos essenciais, os quais são sujeito e predicado. Sujeito é o termo da oração que informa de que ou de quem se fala, e geralmente o verbo concorda com o sujeito. Já o caso do predicado é o termo da oração que traz informações a respeito do sujeito. O verbo sempre se encontra no predicado. Ok. Nós vamos agora nos deter nos tipos de sujeito. O sujeito de uma oração pode ser expresso e organizado de formas diferentes. Isso depende do tipo de informação, das intenções do emissor e também do contexto. Nós vamos ver que, em alguns momentos, o sujeito se apresenta como simples. Quando ele é considerado um sujeito simples, é quando ele tem somente um núcleo. Exatamente. Sujeito pode ser classificado em sujeito simples, sujeito composto, também sujeito desinencial, que às vezes é chamado de implícito, elíptico ou oculto. E também nós temos o sujeito indeterminado e há momentos em que a oração não tem sujeito. Como eu já disse, para nós sabermos se o sujeito é simples, é só observar se o núcleo, ou seja, se o sujeito é apenas um. Se o núcleo do sujeito for apenas um, nós podemos dizer que esse sujeito é simples. Nós temos ali um exemplo, a vida é bela. Então, de quem nós estamos falando ali? A vida, o sujeito é quem? A vida. Vida é apenas um núcleo, concordam? Então, eu tenho ali um sujeito simples, muito simples. Por sinal, nós temos agora uma outra classificação, que é o sujeito composto, fácil de lembrar. Por quê? Quando eu observo e percebo que na minha oração tem mais de um núcleo, eu digo que esse sujeito é composto. Olha só o exemplo ali. Tênis e natação são ótimos exercícios físicos. Bem, eu tenho ali, quem é que são ótimos para ótimos exercícios físicos? Nós temos tênis e temos natação. Ou seja, dois núcleos, duas palavras que são importantes para designar, para indicar quem é o meu sujeito. Bem, se eu tenho dois núcleos ou mais, eu posso dizer que o meu sujeito é composto. Já ali no caso do sujeito desinencial, implícito e oculto, nós precisamos primeiro entender por que ele tem essa variedade de nomes. Perceba, oculto dá a ideia daquele que está escondido de alguma forma. Implícito é algo que está subentendido, algo que dá para entender, embora não esteja ali escrito, mas dá para você entender. E desinencial vem da palavra desinência, ou seja, do pedacinho da final da palavra é que você percebe, ou seja, pelo finalzinho da palavra, você percebe que tipo de sujeito ele é. E nós vamos ver isso agora com os nossos exemplos. Olha só. Acordei feliz. Observe, quem acordou feliz? Se você tivesse que escrever ali na frase a palavra que está faltando, qual você colocaria? Acordei feliz. Seria nós, acordei feliz? Seria eles, acordei feliz? Não, ficou estranho, não é verdade? Seria o quê? Eu acordei feliz. Pois é, você percebe que embora não esteja escrito ali, dá para entender, está subentendido, está implícito, dá para entender, embora ele não esteja escrito ali. E dá para perceber também pela desinência, por isso que ele é chamado de desinencial. O pedacinho final do verbo te indica quem é que poderia estar ali. Se tivesse Aaron em vez de ei, acordaram, seriam quem? Eles acordaram. Ou se dissesse assim, por exemplo, acordamos, seria quem? Nós acordamos. Concorda?
Então perceba que é pela desinência, o finalzinho do verbo, dá também para a gente perceber, dá para que nós percebamos o que poderia ser, que tipo de sujeito poderia ser aquele, dentro da nossa frase, dentro da nossa oração. Então é por isso que às vezes ele apresenta essa palavra, essa classificação, que pode ser chamado de desinencial, de implícito, de oculto. E aí você vai ver que em alguns casos ele aparece também com a palavra, ele pode ser chamado também de sujeito elíptico, por conta da figura de sintaxe. E aí você só vai entender isso futuramente quando eu já estiver falando sobre figuras de linguagem, figuras de sintaxe e assim por diante. Então, como eu disse a você, para poder recapitularmos, nós temos aí as classificações do sujeito. Já vimos o sujeito simples, quando eu percebo qual é o núcleo do meu sujeito. Se só é uma palavra, então ele é simples. Se eu tenho dois núcleos, duas palavras que são muito importantes, indicando de quem eu estou falando, do que se está se dizendo, ou de quem está se falando aquilo, eu digo que é composto. Agora, se eu observo e percebo que, embora não esteja escrito na minha frase, mas dá para descobrir quem é que fez a frase, quem é que está realizando, de quem que se está se falando aquilo, então eu sei que ele é desinencial, que ele pode ser chamado de implícito ou pode ser chamado de oculto. Entendeu? É como se ele estivesse ali atrás de uma portinha, que é atrás do acordei escondidinho, o eu estivesse escondidinho ali atrás da frase acordei feliz, ele está ali atrás, escondidinho, só aguardando para poder se revelar. Então, por isso eu digo que ele é um sujeito desinencial, implícito ou oculto. Muito simples, não é verdade? Aí eu tenho agora o sujeito indeterminado. A própria nomenclatura já diz, ele é indeterminado, eu não consigo dizer quem é que está realizando aquela ação, não consigo identificar dentro da minha frase. Eu tenho ali um exemplo muito interessante que diz assim, ó, lê-se pouco neste país. Ok, a informação foi passada, está dizendo que em nosso país se lê muito pouco. Ótimo. Só que tem um detalhe. Quem é que lê pouco? De quem que eu estou falando? Você pode me dizer, professora, está falando do povo brasileiro, se é nesse país. Mas nós estamos analisando a frase, a oração. Estamos analisando dentro deste contexto e não no contexto geral do país. Entenderam? Então, quando eu analiso o tipo de sujeito, eu tenho que analisar o que está ali escrito ou subentendido quando se trata do sujeito implícito ou oculto. Entendeu? Então, o sujeito indeterminado tem essa característica. Geralmente vem em terceira pessoa e aí eu percebo que não tenho como identificar. Geralmente ele não pode ser identificado pelo contexto. Por isso que ele é chamado de indeterminado, tá certo? E eu tenho, por fim, a oração sem sujeito. A oração sem sujeito é um assunto que nós vamos ver posteriormente, mas você precisa saber que é algo que deve ser considerado. Geralmente nós temos são verbos impessoais, ou seja, que não há sujeito na oração. E como nós vemos ali no exemplo, ó, ventava muito naquela região. Quem ventava? Não está dizendo quem ventava. Então eu percebo aí que é um verbo impessoal, ou seja, eu não conjuguei a partir das pessoas, primeira, segunda, terceira pessoa, como nós estamos acostumados a conjugar os demais verbos. Então, o que eu percebo aí é que um verbo impessoal, eu preciso lembrar do conceito do verbo impessoal para entender a oração sem sujeito. Mas como eu disse, é um assunto que nós vamos ver posteriormente. Ok, nós vamos agora falar um pouco mais a respeito do sujeito indeterminado. Mas antes disso, eu preciso lembrar uma coisinha a você. Você lembra que certamente até aqui você já deve ter estudado tipos de pronomes? Pois é, você lembra que o pronome pessoal está dividido entre pronomes pessoais do caso reto e pronomes pessoais do caso oblíquo. Lembra que do caso reto seria eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas? Pois é, são esses pronomes que eu quero relembrar com você. Como nós vimos, os pronomes eu, tu, ele ou ela estão no singular. Então, se eu falo primeira pessoa do singular, eu estou falando eu. Segunda pessoa do singular, tu. Quando eu falo terceira pessoa do singular, ele ou ela.
Mas se eu estou falando em relação ao plural, eu estou me referindo à primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do plural, vós. Terceira pessoa do plural, eles ou elas. Entendeu agora? São essas pessoas que em algum momento eu vou me referir a partir de agora. E você precisa ficar atento que todas as vezes em que eu falo terceira pessoa do singular, eu estou falando de ele ou ela. E se eu me referir à terceira pessoa do plural, eu estou me referindo a eles ou elas, que são as pessoas que nós utilizamos para conjugar os verbos. Lembram disto? Que para conjugar um verbo eu uso sempre os pronomes pessoais do caso reto, certo? Então, a partir de agora, nós vamos estudar um pouquinho mais sobre sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado é um tipo de sujeito que precisa de um pouquinho mais de atenção. E é por isso que nós vamos comentar um pouquinho mais sobre ele. Para você perceber que o sujeito é indeterminado, você precisa observar se ele está em terceira pessoa, se o verbo está em terceira pessoa. Ou seja, se estiver em terceira pessoa do singular, por exemplo, você poderia dizer estuda-se muito para o vestibular. Ok, perceba que o verbo, nesse caso, está em terceira pessoa, acompanhado da partícula se. A partícula se é um fator que indetermina o sujeito. Então, o que nós percebemos é que não tem condições de perceber, de entender nessa frase quem é que está estudando muito para o vestibular. A informação é que estuda-se muito, mas quem seria essa pessoa? Quando você percebe que o verbo está em terceira pessoa, está em terceira pessoa do singular e está acompanhado da partícula se, você percebe, você entende que o sujeito é indeterminado, ou seja, não tem condições de você dizer quem é o sujeito, que tipo de sujeito ele é, porque não está incutido, não está revelado. O que nós percebemos é que uma ação está sendo feita, tem alguém estudando, mas você não percebe quem é, não tem condições de entender, de designar quem é essa pessoa que está estudando, ou quem são essas pessoas. Nesse caso aí, estuda-se. A partícula se deixa muito claro a indeterminação. Um outro caso a se observar é, em alguns momentos, quando o verbo se apresenta na terceira pessoa do plural. Por exemplo, quando eu digo para você, falaram muitas verdades naquela época. Ok, falaram muitas verdades. Quem falou? Aí você pode me dizer, olha, professora, pela desinência do verbo eu posso dizer eles. Eles falaram muitas verdades naquela época. Ok, mas você sabe determinar quem são eles? Teria condições de nós sabermos exatamente quem seriam esses eles? É por isso que você não pode confundir quando se fala do sujeito oculto ou desinencial. O grande cuidado em relação à indeterminação do sujeito é justamente isso. Eu não posso confundir o sujeito indeterminado com o sujeito oculto, ok? No sujeito oculto eu percebo, porque eu tenho como identificar pela desinência que eu ou nós está incutido. Então eu sei, quando eu digo nós, eu estou dentre aquelas pessoas, eu sei de quem se trata. Quando eu digo eu, também sei quem é a pessoa. Mas quando eu digo eles quem? Eles são muitas pessoas, mas quais são? Não está se determinando, dizendo exatamente a quem está se referindo. Entendeu agora? Então você não esquece mais que quando você percebe que tem na oração o verbo está em terceira pessoa, na terceira pessoa do singular, e você entende que não tem condições de dizer quem foi a pessoa que de alguma forma realizou aquela ação, está no singular e ainda tem um acréscimo da partícula se, e aí fica muito fácil para você entender. A partir desse momento, quando você percebe
está em terceira pessoa do singular, acompanhado dessa partícula si, você sabe que o seu sujeito é um sujeito indeterminado, não dá para dizer, não dá para determinar quem é este sujeito. Em todos os outros casos que nós vimos, dava para determinar. Eu determinava quem era o sujeito simples, o sujeito composto, o sujeito oculto. Todos eles são sujeitos determinados. Mas, no caso dessa oração, desse exemplo de oração, nós percebemos que não, esse sujeito não está determinado. Eu não tenho condições de dizer quem ele é. Entendeu agora? Então, nós vamos ficando por aqui. E é isso aí, galera. A gente se encontra na próxima. Tchau!